Fala pessoal de Airsoft, tudo bem? Vamos com mais um conteúdo, vamos falar mais um pouco de Airsoft. Primeiramente agradeço por estar assistindo mais esse vídeo. Curte a gente aí, curte a página, assiste o vídeo até o final que esse conteúdo é bem interessante. Nesse vídeo que a gente vai passar hoje, a gente vai falar sobre manutenção de uma M4 da Cima. Essa manutenção pode ser feita em outros equipamentos M4 e o procedimento de desmontar e montar praticamente é o mesmo. Algumas alterações de acordo com a marca são bem pouco, tá bom? Então nesse primeiro vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a gente desmontar desde a parte do corpo até no interior dela, que é na gearbox. A segunda parte a gente vai falar um pouco sobre o vazamento, a gente vai falar um pouco sobre limpeza. Essa é uma manutenção bem básica, é só uma manutenção periódica, só para a gente ver como é que está a lubrificação, se tem algum vazamento, algum O-ring estourado ou algum desgaste excessivo de engrenagem. Beleza? Então segue o vídeo aí, vai ser bem interessante, assiste até o final e logo depois desse vídeo a gente já vai passar a parte 2, que é a continuação. Aí para evitar futuros danos ou até uma pane durante um jogo. Então, como eu já falei, ela é uma Cima, a gente vai começar a fazer a desmontagem dela. Ela tem esses dois parafusos laterais, com uma chave Allen, você vai conseguir remover os dois. Algumas outras armas, essa desmontagem serve para outras marcas sem ser a Cima também, tá bom? Algumas são pinos, algumas são chaves, você tem que usar chave igual essa daí para poder fazer a remoção. Essa parte é bem simples, então você não precisa de muita ferramenta para poder fazer esse tipo de trabalho. Então aí você vai forçar, vai fazer uma forcinha para tirar o pino. Bom já remover os pinos dos dois lados, na parte frontal e a parte de trás dela aqui. Separa bem as peças, para depois ficar mais fácil você fazer a montagem dela. Então são dois pinos. Removeu dois pinos, você vai puxar o handguard, vai sair todo o conjunto. O handguard junto com a parte da janela e a parte do charge handle do equipamento. Parte da coronha, o movimento ao contrário da ajustagem, puxando. Fazendo esse movimento puxando para trás, você vai conseguir retirar Você coloca o fio numa posição correta para não mastigar. Com uma chave Phillips um pouco comprida você consegue remover aí o tubo estoque. Alguns modelos aí o tubo estoque também é com chave Allen, alguns modelos com chave Torque, varia um pouco da marca do equipamento. Tente fazer sempre essa manutenção em local que você tem algum controle, algum ambiente controlado. Estou fazendo nessa mesa branca aqui que fica mais fácil a gente fazer a filmagem e demonstra bem aí as peças retiradas. O suporte da bandoleira, só remover. Agora a gente vai tirar o parafuso, que é o retém do magazine. Também é uma chavinha Phillips. Esse conjuntinho tem o parafuso, tem o botãozinho da onde a gente aperta, a mola e a trava, que é o retém aqui do magazine. Sempre separa as peças, se é a sua primeira vez que está desmontando ou não. Tente sempre lembrar o local que essa peça esteve para ficar mais fácil na hora da montagem. Vamos tirar um pino central, pino que ajuda na fixação da gearbox. Usando uma chavinha Torque ou uma chavinha de fenda fina, você consegue remover. Agora a gente vai remover a tampinha onde fica o motor. No caso da Cima são duas chaves também Phillips. Tem essa pecinha aqui que é o retém da janelinha, separe ela, que ela é encaixada somente, não é parafusada. Então com a chave Phillips aqui você consegue remover
a tampinha ali onde fica o motor da EG. Remover o motor, tenha um cuidado que tem uma tampinha. Na verdade é uma chapinha. É uma chapinha que serve de suporte para o parafuso não encostar no eixo principal ali do motor. Com um alicate de ponta fina você consegue remover facilmente os dois conectores do motor, positivo e negativo. Geralmente os motores têm um lado indicando vermelho, o lado positivo. Bem lá no fundo, continuando usando a chave Phillips, você consegue remover dois parafusos. Lembrando que essa é uma M4, pode ser feita em outras marcas também. Então outras marcas, praticamente a maioria das M4, o sistema de desmontagem é o mesmo. Tá? Assim que você tirou os dois parafusos, você dá uma puxadinha, já vai liberar. Ali você vai conseguir encaixar a fiação certinha na furação para poder removê-la. Sempre com cuidado para o fio não dobrar. Nessa etapa aí praticamente já está solta a gearbox. Você vai fazer um pouco de uma alavanca, um pouco de força para poder removê-la. Esse aí é praticamente você já desmontou toda a parte estrutural do seu equipamento. Agora a gente vai começar a desmontar a gearbox, onde ficam os componentes de engrenagem, mola, pistão, cabeça de pistão. Então a gente vai começar a desmontar essa parte. Lembrando que sempre separe as peças no local que você tenha um controle para não perdê-la. Sempre com um apoio, uma mesa limpa. Continuando com a chave Phillips, você vai remover todos os parafusos do corpo da gearbox. Tente tirar os parafusos não do mesmo lado, sempre vai alternando, um na ponta, um no final, para a gearbox sempre manter uma fixação melhor aí. Então se eu tirei um da frente, eu tiro um de trás e por aí vai. Nunca tire sempre um do lado do outro, para a gearbox continuar uma fixação boa e não soltar mola ou acabar perdendo alguma peça. Essa é uma manutenção periódica, então é só para a gente ver como é que está o estado do equipamento. É um equipamento todo original, não foi feito nenhuma alteração. Então a gente está abrindo aí de um cliente para a gente poder fazer a manutenção, ver como é que está internamente, questão de lubrificação, o-ring, vedamento, ver se não tem nenhuma peça trincada, ver se o gatilho está em boas condições. Então não é uma manutenção muito difícil, mas é o básico aí que a gente tem que ter o cuidado com a nossa Airsoft. Então quem nunca abriu, sempre mande para um armeiro. Quem tem a curiosidade, esse vídeo vai ajudar bastante. Então a gearbox já está toda desmontada, a parte retirada os parafusos, usando o mesmo parafuso que segura o estoque, o tube estoque, a gente vai fazer a remoção. Serve para quê? Para a gente ter um apoio, para a gente segurar a mola e ela não sair voando na hora de desmontar. Então com o parafuso a gente rosqueia, segura. A gente tira a mola primeiro, a gente só dá uma puxadinha na gearbox para liberar um espaço que a mola saia. A mola com o guia de mola, a gente consegue remover totalmente. A gente vê que a gearbox está em boas condições, está bastante sujo. Lubrificação também, algumas partes em excesso e outras partes com quase nada de lubrificação. Você pode ver que aí eu abri, as peças continuaram no mesmo local. Então é o que a gente tem que ter, o mesmo local que está as peças, para a gente saber depois aonde que se localiza cada mola, cada peça. Tem mais algumas molas internas, então a gente retira a mola. Retire sempre com cuidado, não precisa ter pressa.
Então a gente já tirou ali o conjunto de pistão, cabeça de pistão, as engrenagens, elas estão bem secas nesse caso aqui. A gente vai fazer mais uma limpeza, o shimmy, que já estava um shimmy bem feito. Essa aí é uma peça que chama... ela é o anti-reverso, uma pecinha que não deixa a engrenagem girar em sentido oposto. Pronto, a parte das engrenagens já estão toda removida. Aí a gente já consegue ver a lubrificação que não estava muito legal, estava trabalhando bem seca. Eu costumo usar uma graxa, são dois tipos de graxa que a gente costuma usar na Airsoft. Uma para peças de aço, peças em metal, e uma graxa específica para parte de plástico. Geralmente são encontradas em casas em casas de mecânica, não é tão difícil achar esse tipo de graxa. Aqui é usada para a parte de plástico, ela não é derivada do petróleo, ela não tem uma corrosão em plástico. Ela não corrói, não resseca o óleo. Geralmente é uma vaselina. A gente sempre tem que ficar atento ao óleo a graxa que a gente vai usar no equipamento. A gente faz uma limpeza, no caso aqui não vai precisar usar nenhum outro tipo de produto, um desengripante. A gente não vai precisar usar um desengripante porque ela já está bem limpa. Na verdade o que está faltando aqui é graxa, não tem um excesso. Algumas componentes a gente costuma usar aí um descarbonizante para limpar bem. A gente vai usar então a graxa azul, que é uma graxa específica para engrenagens. Existem outras graxas, essa aí é uma marca que eu uso, modelo de graxa que eu uso. A gente vai passar a graxa bem pouco, não precisa exceder, bem pouco entre os dentes das engrenagens, toda ela. Tira um pouco o excesso se ficar. Todos entre os dentes a gente vai passar a graxa. Fazer isso em todas as engrenagens. Então a gente vai passar bem linear. Não precisa passar muito, é só para cobrir a fissura das engrenagens. O excesso a gente remove. Essa é a engrenagem central. Tira sempre o excesso. Não adianta encher uma gearbox de graxa, porque isso acaba juntando sujeira, pó, e isso trava as engrenagens, o rolamento. A parte de lubrificação das engrenagens já foi feita. Agora a gente vai para a parte do pistão. Tiramos o arnose, vamos remover ali o pistão. Ele está bem sujo, a gente sempre dá uma olhada aí na cabeça do pistão para ver se não está trincada ou algum desgaste desnecessário. A gente olha dentro do cilindro para a gente ver se não tem nenhuma ranhura. Alguns cilindros, algumas ranhuras a gente consegue corrigir com um polimento. A gente faz uma limpeza, a gente faz um visual para ver como é que tá. E para um airsoft que trabalha com pouca engrenagem, pode ser que ele danifique o cilindro do equipamento. Se a gente fazer a limpeza, a gente pode usar um pano, uma estopinha, pano que não solte linha, que não solte fiapo, ou o próprio papel toalha funciona muito bem. O pistão a gente sempre tem que olhar com mais cautela para ver se todos os dentes estão ok, se não tem nenhuma rachadura. No caso desse pistão, ele é em polímero e todos os seus dentes são em polímero. Só o primeiro dente ali que ele é um dente de aço,
todos os restantes são em polímero. Como eu falei, essa é uma Airsoft totalmente original. Já tem mais aí de alguns anos de uso, então a gente está fazendo uma manutenção nela. Está limpando o bico aqui da cabeça do cilindro. A gente vai fazer um teste de vedação. A gente segura na ponta e a gente faz um movimento para ver se o ar fica preso. Como pode ver aí, o ar não tem resistência nenhuma. Então muito provavelmente, se acontecer isso com a sua Airsoft, o problema vai ser no O-ring. Vai fazer a troca do O-ring aqui, o O-ring da cabeça do pistão. A gente sempre tem dois modelos, duas marcas. A gente vê qual que fique melhor no equipamento. Então primeiro a gente vai fazer o teste de remover já um antigo, depois a gente vai fazer uma limpeza melhor. Para colocar é bem fácil, não tem posição, só encaixar na fissura e a gente faz o teste de vedação. Esse não é um cilindro aberto, então ele tem um orifício, a gente segura na ponta ali da cabeça do pistão e faz o movimento. Faz um movimento, faz uma força e depois a gente libera para ver se está certinho. A gente segura o ar ali para ver se ele mantém lá dentro o máximo de tempo possível, repetindo a função aí de um disparo.